Meu nome é Miguel, eu vou estar apresentando a parte de projeto em espaço de estados para a disciplina de controle digital no trabalho final. Bom, trabalhando em espaço de estados, primeiro a gente precisa obter uma representação em tempo discreto do sistema. O sistema em questão é esse aqui, ele está em função de transferência em tempo contínuo. O tempo de mostragem que eu estou utilizando aqui é obtido utilizando o diagrama de Moody desse sistema que está marcado aqui em azul. Bom, e aí para discretizar, primeiro eu passei para espaço de estados e aí apliquei uma discretização usando o ZOH. Né? O sistema ele tem dois polos complexos conjugados, então é de segunda ordem. E eu posso usar essa fórmula aqui, porque a matriz A ela é não singular. Bom, aqui para baixo tem uma comparação dos dois sistemas, contínuo e o discreto. Bom, comentando um pouco agora sobre a parte de projeto, a gente tem um sistema que está na forma AX mais BU, Y igual a CX, e uma lei de controle que é igual a U igual a menos KX. E a gente quer incluir também um integrador e tratar o problema de anti-wind-up que vai acontecer nesse integrador. Além disso, também vai precisar usar um observador de estados, porque a gente só pode aferir um dos estados da planta no sistema real. Bom, então, aqui eu estou considerando o estado do integrador, eu estou chamando ele de QC de K, e eu estou aproximando ele por QC de K igual QC de K menos 1, mais o tempo de mostragem vezes o erro, que é a referência menos Y, e Y igual a CX de K. Bom, e aí juntando a equação do QC com a do X, eu posso escrever o sistema aumentado, que inclui as duas equações, AX mais BU, e menos TSCX mais RXI, mais TSR. Também posso substituir o U por menos KX e escrever esse sistema que tem azul aqui. Bom, então, aqui na parte do projeto, primeiro, estou aplicando esse mesmo procedimento e estou fazendo primeiro aqui o projeto do observador. Bom, para o observador, a gente vai ter uma saída no estado estimado, que eu estou dizendo que ele é x chapéu, e a equação dinâmica do observador é essa que está aqui no final. A menos LC x chapéu mais BL vezes U e Y, tendo U e Y, o sinal de controle que eu apliquei no sistema, e a saída que eu medi. Né? E aí fica sendo o A do observador essa matriz e o B do observador essa. E a saída do observador são os estados estimados. Então aqui é uma identidade de ordem n. Como o integrador não é um estado do sistema e a gente conhece ele o tempo todo, a gente não precisa incluir ele aqui. Então o observador vai ser de ordem 2. E para projetar o observador, usei a função place. Passei os polos em ponto 1 e ponto 12, que por ser uma simulação não tem ruído. Mas não é recomendável usar polos tão rápidos assim, em casos reais. Então montei aqui as matrizes, deu esse ganho aqui, e esse aqui é o observador que a gente vai usar. Bom, aqui eu estou escrevendo o espaço aumentado do sistema. Então eu estou incluindo o integrador. Então seguindo novamente aqui, A0 menos TSC identidade, é o que a gente tem aqui. E o B aumentado também, que é essa matriz aqui. O C aumentado é basicamente o C do sistema concatenado com o zero à direita, porque a gente não quer pegar o estado do integrador na saída. Bom, e aí partindo disso, a gente pode realizar o projeto. Então, eu estou especificando aqui o tempo de acomodação de 1 segundo, o overshoot de 5%, e eu estou especificando um polo a mais, porque o sistema era de segunda ordem, com o integrador ficou de terceira,
E aí, esse terceiro polo eu estou especificando uma década abaixo. Depois, aplico a fórmula de Ackermann para calcular o controlador. E aqui embaixo estou verificando. Né? Então, aqui são os polos que deu o A menos BK e os que eu queria aqui embaixo. Né? Então, de fato, o controlador foi projetado da forma que eu desejava. E para simular o sistema, como é que eu estou fazendo? Bom, o que eu faço é simular o sistema contínuo, no caso aqui esse verde, durante o tempo de um período de amostragem. Ao final dessa simulação, eu guardo as condições que o sistema terminou e essas condições são usadas para calcular o sinal de controle e os estados estimados para alimentar uso essas condições finais para alimentar o observador que vai calcular os estados estimados. E com os estados estimados, eu calculo o sinal de controle. Bom, então, aqui eu tenho que o tempo de simulação do sistema contínuo ele é 100 vezes menor do que o período de amostragem. Então, para cada vez que eu simulo o sistema contínuo, eu tenho 100 pontos. Aí eu pego o último e uso ele. Então, essa função aqui ela simula, cria alguns vetores para salvar os dados. Primeiro, estou calculando aqui o integrador junto com a ação white-windap, que basicamente o que eu estou fazendo é pegar a diferença do sem saturar com o saturado. Estou dando um ganho nisso e somando o integrador para eu poder falar para o integrador que o atuador está saturado e não adianta mais acumular erro. Né? Senão eu vou ter o problema de wind-up, que acontece quando o integrador continua acumulando erro, mesmo quando o sinal de controle já está saturado. A vantagem disso é que eu vou poder usar o máximo do integrador. Né? Ao invés de eu simplesmente ir lá e dizer para o integrador parar de funcionar quando o atuador satura, o integrador vai poder, bem dizer, chegar ao seu limite antes que isso aconteça, dando assim uma eficiência maior para o integrador. Bom, então, simulo o sistema, pego o último ponto, alimento o observador, pego os estados estimados, que são as saídas do observador, monto esse vetor, que tem os estados estimados e o integrador. Aplico a lei de controle, calculo a zona morta e alimento os vetores. Nem então fazendo isso, simulando para um ganho que seria o ganho do wind-up dessa quantidade aqui, eu obtenho esse resultado. Então a gente vê que o sistema se comporta bem como esperado. Está acomodando bem próximo de 1 segundo o sistema contínuo. E no gráfico do sinal de controle, 1 seria o sinal máximo e 0 o mínimo. Então a gente vê que o integrador de fato ele chega bem pertinho ali do máximo e ele não acumula enquanto o sinal de controle está saturado. Seria esse primeiro intervalo aqui. Só depois que ele desce, ele sobe de novo. Bom, e a questão de projeto aqui do espaço de estados seriam esses comentários. E agora vai estar sendo abordado um pouco do projeto de abordagem polinomial com preditor de Smith e também com ação anti-wind-up. Agora, faremos uma análise do código utilizado para obtenção de um controlador via método polinomial, sendo definidas as funções de transferência do sistema G no contínuo e GD no discreto, utilizando para este um tempo de amostragem de 0,25 segundos, utilizando a função step_response para adicionar um atraso de 1 segundo e realizar a simulação do sistema para uma entrada integral. Com isso, o gráfico ao lado mostra a comparação entre o sistema contínuo e discreto para uma mesma entrada, sendo possível notar que os dois coincidem em praticamente todos os pontos. Em seguida, foram determinadas as especificações para o sistema em malha fechada, sendo adotados overshoot máximo de 10% e tempo de acomodação de 2 segundos, sendo determinados zeta e ômega-n, possibilitando a obtenção dos polos P1 e P2 no contínuo, sendo transformados para o discreto. Com isso, foi obtido o polinômio D, que seria o polinômio característico da malha fechada.
sendo após as manipulações obtidas a matriz F contendo os polinômios alfa e beta que serão utilizados no controlador. Após isso, o controlador foi implementado no ramo direto, utilizando a topologia do preditor de Smith, sendo mostrado na imagem a comparação entre a utilização e a não utilização dessa técnica, sendo possível notar que, sem ela, o sistema se torna muito oscilatório, sendo esse o efeito do atraso no sistema. Em seguida, é realizada a implementação do controlador discreto na planta contínua do sistema, sendo utilizadas para lidar com saturações do sinal de controle, ações anti-wind-up. Dessa forma, a figura ao lado mostra a comparação entre os dois casos, sendo possível observar que o sistema demora 1,5 segundos para acomodar, desconsiderando o atraso. Por fim, visando observar o comportamento do sistema para a adição de perturbações, foi adicionado em 4 segundos uma perturbação na posição angular do sistema, sendo possível notar que o mesmo deixa de seguir a referência quando a mesma é aplicada. Isso se deve ao fato de o controlador obtido não possuir integrador no ramo direto, sendo, portanto, suscetível a perturbações que sejam aplicadas na posição angular do sistema.